Muito boa noite, Nação Santista. Está começando mais um boletim do Diário do Peixe com todas as últimas informações do nosso glorioso Alvinegro Praiano. Alvinegro Praiano que lotou ontem o Pacaembu, fez uma grande festa, mais de 37 mil torcedores no estádio acompanhando a partida. Um clima muito legal, muito legal. Uma sensação positiva pelo gol do Diogo Vitor nos minutos finais e negativa pelo pênalti não marcado, que poderia ter dado a vitória ao Santos no Clássico e deixado assim a festa completa, né? Faltou esse pequeno detalhe, mas a gente não tem que seguir o jogo, não adianta ficar lamentando aqui. Acho que até o técnico do Corinthians, o Fábio Carille, já admitiu que foi pênalti, não tem nada que a gente possa falar aqui que vá mudar isso. Então vamos pensar um pouquinho mais e o que esse clássico mostrou para a gente, o que esse clássico mostrou para o torcedor do Santos e projetar um pouquinho o que a gente pode ter aí nessa sequência de Campeonato Paulista e sequência de temporada, é claro. Começando pelas mudanças do Jair Ventura. Rodrigo titular, Léo Cittadini titular. Léo Cittadini no lugar do Renato, que era um dos pedidos dos torcedores. Muito torcedor queria o Renato no banco. O Jair Ventura seguiu a voz do povo, que é considerada a voz de Deus, e colocou o Renato no banco. O Cittadini não começou tão bem, mas depois fez uma boa partida e foi ele que esteve envolvido na jogada do pênalti. Já dá boa noite para o Mauro Porto. Sei que já está chato falar nisso, mas até quando o Jair vai continuar com Copete e Vecchio? Fábio Carvalhães, boa noite, Diário do Peixe. Está falando de Guaranésia. Neuza Lima, boa noite, amigo Santista. Boa noite, Neuza. O Cleiton Araújo de Souza. Um abraço para o Ceará. Tem muito Santista no Ceará. Tem sim, Cleiton. Já morei em João Pessoa, o Nordeste tem muito Santista. Joelson Casemiro de Rondon, no Paraná. Rodrigo de Aquino, Bruno Henrique volta quando, meu amigo? Vamos começar a tentar responder, porque senão a gente não vai conseguir responder um pouquinho lá. Primeiro, sobre Copete e Vecchio. Eu acho que o clássico ontem marcou o fim da era Copete no Santos. Eu acho que depois da atuação que ele teve no primeiro tempo, é provável que ele perca esse status de intocável com o técnico Jair Ventura. O Vecchio, acho que para azar dos torcedores, o torcedor que perguntou um pouquinho ali, eu acho que ele ainda vai ter um pouquinho de vida ainda, não vai ser tão já que o Vecchio vai sair do time, não. Mas assim, as coisas estão começando a se acertar. Então, o Copete, eu acho que depois da atuação de ontem, ele não volta mais para o time, e eu acho que ele vai ser até a terceira ou quarta opção ali. O Vecchio, eu acho que vai demorar um pouquinho mais, mas acho que incontestável que o time melhorou com o Vitor Bueno. O Vitor Bueno, eu acho que eu queria até destacar, muita gente não sei se muita gente não percebeu isso, mas pouca gente falou. O passe que o Vitor Bueno encontrou para o Jean Mota no lance do gol do Diogo Vitor é um passe daqueles meias clássicos que a gente não está tão acostumado a ver no futebol brasileiro. Ele deu um passe perfeito para o Jean Mota fez o cruzamento e no cruzamento saiu o gol do Diogo Vitor. Então vamos esperar um pouquinho. Bruno Henrique volta quando? A gente acabou de subir uma matéria no Diário do Peixe, diariodopeixe.com.br. O Bruno Henrique treinou hoje normalmente junto com os companheiros, exceto na hora em que existiu um mini coletivo, um treino em campo reduzido, porque ele ainda não pode treinar com contato. Então, assim, a gente queria até dar uma posição para o torcedor mais clara, né? Ele volta sábado, ele volta quarta, ele volta domingo, ele volta no primeiro mata-mata, mas esse caso é um caso realmente muito complicado, a evolução dele é acompanhada a cada dia, então é difícil estipular um prazo. Mas a gente, pelo que a gente vê, por exemplo, ele não pode ainda treinar com contato, então ele está fora de coletivo, por exemplo. Acho que o Jair não faz muito coletivo, mas ele está fora desse tipo de atividade. Então, isso já é um ponto negativo, né? Bastante negativo. Se ele não pode fazer coletivo, ele não pode ir para o jogo. Então, a gente vai acompanhar essa semana.
Assim, eu acho que assim, na melhor das hipóteses, ele treina essa semana ainda, separado dos demais jogadores, para conseguir condicionamento físico, e daí na semana que vem, treinando normalmente a semana toda, ele pode ser que fique à disposição para o primeiro mata-mata. Mas, de novo, não dá para dar uma posição que a gente gostaria de dar, mas não é que a gente não sabe, é que nem o Santos sabe, ninguém sabe como vai ser essa evolução. Então, assim, na melhor das hipóteses, no primeiro jogo do mata-mata. Já estou respondendo o Fábio Dias, que pergunta também do Bruno Henrique, o Marcos Flávio de Camargo, o Cittadini começou nervoso, Marcos, ele começou um pouco nervoso, não acertou muito ali no começo do jogo, não. Depois ele foi se acalmando e eu acho que ele fez uma boa partida no geral. Vitor Batagim, boa noite. Perdemos tempo em não colocar os moleques antes. Então, Vitor, o Jair é muito conservador, né? Mas a gente até tem um texto hoje no blog do Diário, lá no Diário do Peixe, falando nisso. Tá na hora de botar a molecada. Já mostraram que eles estão no estágio superior aos mais consagrados, assim vamos dizer, né? Então tem que colocar. O Rodrigo Pedroso de Tóquio, no Japão, um abraço para você aí, bom dia para você, né, Rodrigo? Bom dia aí para você. Fábio Carvalho já respondi aqui do Bruno Henrique. Boa noite para o André Luiz de Pirituba. O Deca Dias melhorou a marcação coletiva, agora é só manter marcando a saída de bola do adversário. Concordo, melhorou, o time melhorou sim, teve bastante coisa positiva para a gente tirar aí desse clássico. O Edson Guilherme da Silva, um abraço para você, boa noite. Felipe Castro dos Santos, qual ambiente está melhor, na época do Modesto ou agora com o Pérez? Felipe, sim, a gente acha que está tendo, uma paciência até com o Pérez, o pessoal está esperando ali ele tomar o jeito mesmo, assim, a gente não deu 3 meses de mandato ainda, né? Agora, assim, parece que o ambiente ali do time está bom. As informações que a gente tem é que ali entre os jogadores o ambiente está bom. Eu acho que o William, nesse sentido, ele é bom. Vamos esperar mais um pouquinho. É difícil dizer com pouco tempo assim. Fábio Dias, o time não tem padrão de jogo. Não concordo muito, não, Fábio. Eu acho que o time já tem você já tem uma cara, você já consegue ver como o Santos joga, com 4-1-4-1. A gente sabe quando o time... A gente percebe que em alguns momentos do jogo é treinado, o time avança a marcação. Então, assim, a gente já vê que tem... A gente vê uma coisa que a gente não via no Santos há muito tempo muito tempo mesmo. O Santos tem jogada ensaiada hoje. Ontem, no Clássico, quase saiu um gol, numa jogada ensaiada com o Rodrigo, de escanteio, e uma cabeçada do Lucas Veríssimo. Então, assim, mostra que isso é treino. O time bem treinado, o time tá. Falta algumas peças, talvez, mas o Jair, por exemplo, muita gente até na transmissão da TV Globo, que tem até uma nota, aliás, no Diário do Peixe hoje, foi a maior audiência do futebol em 2018 em São Paulo. O jogo deu 28 pontos, com 48% de participação, que o que eles dizem que 48% de participação é assim, de todos os televisores que estavam ligados na hora do jogo, 48% estavam sintonizados na TV Globo para acompanhar o jogo. Então, foi um número bem alto. Então, assim, não acho que o time não tenha padrão, não. Acho que o time tem padrão, sim. E o time tem as jogadas ensaiadas, como a gente disse aqui. Fernando... voltando, eu comecei a falar da Globo, até... O Jair, por exemplo, na transmissão, eu estava falando da transmissão da Globo, que na transmissão reclamaram muito dos cruzamentos para a área. E daí o Jair falou que foi realmente uma decisão deles, analisando o Corinthians, porque na opinião do Jair, se você perceber o jogo do Corinthians, é muito isso, ele tem um pouco de razão nesse tipo de coisa. Ele disse que o Corinthians é muito forte na marcação na faixa central, mas tem um time baixo. Então, ele falou até que o Corinthians tem os 2 zagueiros que são altos e o René Júnior. Os outros jogadores são baixos. Ele está correto nisso. Ele está correto nessa marcação na faixa central. Ele disse que é muito difícil entrar por ali. Se você prestar atenção, o Corinthians, essa linha de defesa do Corinthians, desde a época do Tite, o lateral não fica aberto.
quem faz a marcação pelo lado, normalmente é o atacante, que é o Romero de um lado ou o Cleison do outro. O lateral fica fechado, então eles ficam com 4 jogadores em linha ali, entre as 2 linhas da grande área. Então, realmente, onde teria espaço ali para o Santos tentar criar alguma coisa, seria pelos lados, tentar ali pelo lado achar um cruzamento, como ele achou no lance do jogo. Eu acho que muitas vezes exagerou de cruzar de muito do meio campo. O Daniel Guedes, por exemplo, fez muito cruzamento que ele não estava nem na linha da área, mais ou menos. Acho que isso é um pouco de exagero. Mas, de novo, mostra que, assim, o Santos estudou o adversário e aquilo não foi feito de propósito, né? Não foi feito de modo aleatório, desculpa. Foi feito com uma intenção. Lucas Roberto, eu já falei do Bruno Henrique aqui. Lucas, ele treinou. Tem uma notícia no nosso site ali, dá uma acompanhada ali. O Vecchio até joga bem, mas Copete não dá. Vecchio fez mais jogos bons. O Vecchio, ele é o líder de assistência até no Campeonato Paulista, o Vecchio. O Copete, acho que ontem ele perdeu de vez o espaço no time. O Joelson Casimiro pergunta quando o Dodô estreia. A gente acredita que pode ser na quarta-feira já, o Joelson. Amanhã vai ter um treino muito importante no Santos, porque o Jair deixou no ar a possibilidade de poupar alguns jogadores no jogo contra o Novo Horizontino. O Santos está classificado já, o Santos precisa de mais uma vitória só para garantir o primeiro lugar, e daí decidir o confronto de mata-mata em casa. Mesmo que não ganhe, acho que é difícil o Botafogo passar o Santos. O Botafogo está 3 pontos atrás. Então, o Santos tem, se você pensar, tem uma sequência até um pouco complicada depois desses jogos. Porque o Santos tem na quinta-feira uma partida que agora é fundamental contra o Nacional pela Libertadores. O Santos precisa ganhar esse jogo de qualquer forma. Então, tem esse jogo na quinta-feira, e no domingo já vai ter provavelmente a primeira partida das quartas de final. Então, assim, são 4 jogos em 2 semanas ali. Então, o Jair deixou no ar a possibilidade de poupar alguns jogadores contra o Novo Horizontino. Eu acredito que amanhã, no treino, pela manhã, a gente vai ter uma ideia de quem viaja e quem não vai viajar. Eu até dou um toque para vocês, nosso repórter lá em Santos amanhã, o Éder Traschini, ele vai fazer uma live, o treino vai ser 20 minutos abertos para a imprensa, ele vai fazer uma live nesses 20 minutos aqui no Facebook, e provavelmente nessa live ele já vai poder pontuar quem deve jogar ou não contra o Novo Horizontino, mas nós acreditamos que o Dodô tem boa chance de estrear, até porque ontem o Jair também disse que o Jean Mota sentiu um pouco o clássico, tá vindo dessa sequência de jogos, então é possível que o Dodô estreie sim contra o Novo Horizontino. Márcio Moraes, boa noite, manda um abraço para Itaquaquecetuba, um abraço para todo mundo aí de Itaquá. E o Zeca, como está a situação? O Zeca tá postando foto em stories no Instagram o dia inteiro de treinamento, de proteína, de um monte de coisa, mas a situação do Zeca não vai ser resolvida antes de abril. A audiência que ele tem na Justiça com o Santos vai ser em abril, por tudo que os dois lados já falaram, não existe qualquer possibilidade de acordo, e vai depender do que a Justiça determinar. Se a Justiça determinar que o Zeca tá livre, vai ser difícil o Santos conseguir reverter daí, e o Zeca vai poder assinar com qualquer clube. Ele tinha até algumas sinalizações positivas de alguns outros clubes, aí, como o Flamengo, por exemplo. Se a Justiça determinar que o Zeca não tem razão, aí ele vai ficar numa situação ainda mais complicada, porque no Santos ele não joga, e o Santos vai ter que fazer algum negócio com ele. Marcos Flávio Camargo, Vitor Bueno estava jogando bem no meu campo. Estava assim, acabei de destacar o passe que ele deu. Boa noite para o Cleiton Pereira, acho que é o Dodô que ele está perguntando isso. O Dodô, a gente acabou de falar aqui, provavelmente na quarta-feira. Rodrigo de Aquino, o Santos tem que dar uma posição, não é possível ele estar bom para atuar. É complicado, eu acho que é do Bruno Henrique, o Rodrigo está falando. É uma situação delicada, a gente está acompanhando, a gente até deu uma determinação para o nosso repórter em Santos, falou assim, ó, todo dia, por favor, faça uma nota sobre a situação do Bruno Henrique, porque todo mundo quer saber quando ele vai jogar. Então, assim, tem sido um acompanhamento diário, e a gente ainda, assim, não é que a gente não tenha posição, ninguém tem, então, mas, assim, vamos esperar, torcer para que ele possa jogar na primeira partida do mata-mata. Márcio Rodrigues, boa noite, tem que colocar os meninos, no meio tem que colocar a Calabres. Márcio, o Calabres não vai entrar, desculpa te
te dar essa notícia, mas assim, ele é um cara que não conseguiu conquistar o Jair ainda nos treinos. Então, assim, a gente percebe que hoje, por exemplo, ele está atrás do Diego Pituca. Diego Pituca provavelmente vai ser inscrito no mata-mata do Campeonato Paulista. Já está inscrito na Libertadores, então, assim, hoje o Calabres não é nem de longe a segunda opção ali para o meio campo. Nos treinos, a gente acompanha poucos treinos. Um treino que eu pessoalmente vi foi um jogo treino contra o São Bernardo, ele realmente não foi bem. Agora, nos outros treinos, a gente tem só algumas informações e a gente sente, pelo que o Jair tem tomado de decisão, que ele não está agradando o Jair nos treinos. Mauro Porto, se Vitor Bueno está 100%, qual o motivo dele não ganhar a posição do Vecchio? Ele está 100%, Mauro. Isso aí é decisão técnica do Jair. William Kennedy, por que até o momento o Calabres não foi utilizado? Acabei de falar aqui. O João Mauro, sobre o comentário do Romero, o que você acha? Do calor de jogo, o jogador fala muita besteira. Entra ali no Diário do Peixe, o João Marlo, tem a nossa colunista Imparcialmente Santista, escreveu um texto muito bacana sobre uma carta para o Romero, para mostrar para ele quem é o Santos, o que é o Santos, porque acho que ele não tem ideia, dela no Paraguai não devia acompanhar muito futebol, acho que não acompanhava futebol e nem treinava domínio, né, pelo que a gente tem acompanhado aí. Paulo Barbosa, boa noite para você. Cleiton Pereira, sobre o Dodô já falou. Paulo Barbosa e o Ganso. Hoje, assim, surgiu uma notícia que o Sevilha não vai liberar mesmo o Ganso até a próxima janela de transferência. Eu comentei aqui, acho que na primeira live, quando surgiu a notícia, até no Diário do Peixe mesmo, que tinha um acordo com o Ganso. Assim, normalmente, clube europeu trata as situações de uma forma bem diferente de clube brasileiro. Então, assim, clube brasileiro, se o jogador falar, eu não quero jogar aqui, vou sair, o clube normalmente, tá bom, então vai. Clube europeu não é bem assim. Então, assim, o Sevilha fez um investimento muito grande no Ganso e ele só vai liberar o Ganso se ele encontrar alguma perspectiva de recuperar o investimento que ele foi feito. Então, assim, parece que o Sevilha vai esperar a próxima janela para ver se consegue encontrar um outro clube na Europa para o Ganso. Embora o Ganso já tenha dito até para os diretores que a vontade dele era voltar para o futebol brasileiro. Então, assim, vamos ver se nessa última janela, o Sevilha não encontrou um clube para o Ganso, já estava procurando. Então, acho que a tendência vai ser essa, vai ser o Sevilha esperar a janela abrir, ver se encontra algum clube para o Ganso na Europa. Se não encontrar um clube para o Ganso na Europa, aí pode ser que ele volte para o Brasil. Então, mas está mais ou menos nessa situação. Um abraço para o pessoal de Três Lagoas, para o Gesley, que está mandando mensagem aqui para a gente. O Maurício Bento jogou muito ontem o nosso Santos, apesar de ter sido prejudicado. O Jair destacou um negócio que eu concordo com ele, e a gente tem que valorizar mesmo. A entrega dos jogadores. Ontem o Santos, assim, se a gente reclamou de passividade na estreia na Libertadores contra o Real Garcilaso, ontem isso não foi, isso assim, garra, atitude, isso sobrou para o Santos ontem. E o próprio Jair falou que os jogadores estavam exaustos no vestiário pela viagem, pelo desgaste. Teve um dia a mais, o Corinthians teve um dia a mais de treino, de recuperação para o jogo. Então, realmente, ontem, os jogadores, nesse sentido, estão todos eles de parabéns. Júlio Vargas, Bruno Henrique, a gente já comentou. O Clóvis de Tatuapé, um abraço para você, Clóvis. Michel Silva, sabe se o Dodô vai estrear? A gente espera que possa estrear na quarta. O Reinaldo Ferreira da Silva, eu queria saber o zap do Diário do Peixe. A gente daqui a pouco passa para vocês todo o zap, mas assim, eu já falo, na nossa página ali, facebook.com/Diário do Peixe, está fixado ali, tem um tweet fixado com o número, mas no final da live a gente passa para vocês direitinho. O André Luiz, responde a zaga do Corinthians, é boa no jogo aéreo porque o Jair optou por isso. Porque só a zaga é boa, só o Balbuena e o Henrique. O resto do time é baixo, isso ele tem razão. Felipe Castro dos Santos, o Santos terá que pagar a multa por ter assinado com a TV Globo? Felipe, não, eu expliquei isso aqui na última live, tem até um texto no nosso diário lá, se você der uma busca, TV Globo Esporte Interativo, como funciona isso. O Santos vai ter que pagar a multa. Não, na verdade, assim, vamos por partes. Acho que agora
eu estou entendendo o que você está dizendo. Por causa do acordo que o Santos fez com o Atlético Paranaense, com o Coritiba e com o Bahia, de negociar os 4 em bloco com a TV Globo, e o Pérez rompeu esse acordo. Isso vai ser uma briga jurídica. O Modesto diz que assinou e que tem que pagar mesmo. Então, mas assim, eu acho que esse tipo de negociação, né, de acordo, isso acho que não vai dar multa para o Santos. O que poderia dar multa é se o Santos quebrasse o contrato com o Sport Interativo. Isso, pelo que a gente tem ouvido, não vai acontecer. O Santos assinou com a Globo para TV aberta e para pay-per-view. O Sport Interativo vai ser o substituto do Sport TV na TV fechada. Existe uma multa muito alta se o Santos quiser romper o contrato com o Sport Interativo. Então, é mais ou menos isso. O que tem esse contrato com os clubes de negociar em bloco, mas eu não sei se esse contrato juridicamente ele tem força, tem apelo. Não sei. Eu não acredito muito, não, para ser sincero com você. O Petralha que falou disso, o Petralha a gente sabe que, como gosta de uma polêmica, então vamos esperar um pouquinho. Paulo Barbosa tem que usar o Zeca como moeda de troca. Então, se o Santos ganhar ação, eu acho que é isso que vai acontecer, Paulo. Ademir Velasco, comparando os dois times, o deles está há muito tempo mais junto, o Santos ainda está em formação. Mesmo assim, conseguimos fazer frente a eles, graças à coragem do Jair em fazer as mudanças com esses garotos. Ademir, eu acho que o Santos fez um bom jogo contra o Corinthians, e o Corinthians realmente tem muito mais tempo de preparação do que o Santos. O Marcos Flávio diz que o Vecchio, junto com outro meia mais rápido, ele joga. É o que a gente tem dito faz um tempinho aqui, ô Marcos. Vamos ver um pouquinho. Rodrigo Pedroso, você acha que a vitória do Santos foi tirada de propósito? Rodrigo, não acredito muito nessas teorias da conspiração, não. Eu acho que foi um erro claro, ninguém discute isso, mas não acho que tenha sido planejado, que tenha algum esquema para favorecer o Corinthians e prejudicar o Santos. Acho que foi um erro. Então, assim, não acredito muito em teoria da conspiração, não. Felipe Rafael, você não achou que sem o Renato o Santos teve mais dificuldade de sair jogando? Não seria melhor Renato, Alisson e Vitor Bueno? Eu gostaria de ver essa formação. Felipe, a gente tem dito aqui desde o começo, e acho que é o que todo torcedor concorda, que o problema não era só o Renato, era o problema o Renato jogar junto com o Vecchio. E que o Jair tinha que fazer uma opção. O Jair fez a opção por manter o Vecchio e tirar o Renato. E a gente viu como foi, realmente teve um pouquinho de dificuldade, principalmente no começo do jogo. O segundo tempo foi um pouco diferente, até porque o Cittadini se soltou bastante no segundo tempo. Mas eu gostaria de ver a outra possibilidade também, de jogar o Renato, jogar com o Vitor Bueno. Eu já disse aqui, eu gostaria de ver Alisson, Renato, Vitor Bueno, Diogo Vitor, Rodrigo e Gabigol, ou Sacha e no lugar de um dos atacantes de lado. E daí eu acho que nessa condição o Renato seria muito importante por ser um líder ali, ser o cara mais experiente, para orientar a molecada, porque o resto seria só moleque mesmo. Então, assim, eu gostaria de ver como o time ficaria nessa situação. Vamos ver se num desses 2 jogos que a gente ainda tem, até o final dessa primeira fase, se o Jair testa, né? Ele disse que vai poupar alguns jogadores, o Vecchio e o Vanderlei são os 2 únicos jogadores que jogaram todas as partidas, então talvez tenha uma possibilidade aí. Souza, Anderson, Felipe, Renato, nunca mais. Eu não sou tão radical quanto ao Renato, não. Eu gosto dele, eu admito aqui que eu gosto do Renato, como jogador e como pessoa. Mário César Nogueira, eu mudei minha opinião sobre o Copete? Não, eu acho que ele é útil, mas eu acho que agora ele deve sair do time. Eu acho que para ter... Eu, por exemplo, eu não sei o que vocês acham, eu já perdi um pouco de esperança com o Arthur Gomes, eu admito. Então, porque assim, até porque ele é um menino da Vila, então muita gente fala, é menino da Vila, mas nem todos os meninos da Vila vão virar grandes jogadores. Isso acho que tem que ficar claro para todo mundo. Então, eu ainda vejo o Copete como um jogador mais útil que o Arthur Gomes, principalmente pelo papel tático que ele faz de ajudar na marcação, esse tipo de coisa. Ontem ele errou tudo, isso assim, eu também, mesmo vendo pontos positivos nele, eu não posso brigar com a imagem, né? Brigar com o jogo, brigar com o campo, né? Ontem ele errou tudo, mas eu ainda vejo ele à frente do
do Arthur Gomes, por exemplo. Acho que ele está atrás de Bruno Henrique, acho que ele está atrás de Sacha, acho que ele está atrás de Rodrigo. Mas ali, para ser um jogador que faça parte do grupo, eu ainda acho que ele pode ser útil. Aparecido Praz, lembra que sexta-feira disse que o Santos deveria tomar cuidado com o juiz. Sempre tem que tomar cuidado. Aparecido, eu sou um defensor fervoroso de duas coisas em relação aos árbitros. Eu não acredito em teoria da conspiração, ao menos no nível de Série A do Campeonato Paulista e Série A de Campeonato Brasileiro. Eu defendo duas coisas. Primeiro, árbitro de vídeo. Ontem, se tivesse árbitro de vídeo, a gente não teria essa discussão hoje aqui. Assim, estava claro que seria marcado o pênalti. A outra coisa que eu defendo é que os árbitros têm que ser profissionais. Então, por exemplo, hoje o Luiz Flávio, ele foi trabalhar, eu confesso que eu não sei qual a função dele, mas, por exemplo, ele foi trabalhar no banco. Então, ele está lá no banco, ele não está lá treinando, ele não está fazendo recuperação física, ele não está lá vendo o vídeo da partida para ver o que ele errou e o que ele acertou. Então, isso hoje, eu acho que isso não tem mais espaço no futebol. Eu defendo tanto o árbitro de vídeo quanto a profissionalização dos árbitros. E daí o árbitro errou num jogo como hoje, ele é profissional, ele vai ficar 2 semanas sem atuar. O jogador que perde um gol, que falha no lance, o técnico não tira de campo, o árbitro tem que acontecer a mesma coisa. Então, assim, o árbitro de vídeo ontem resolveria o problema e eu acho que tem que profissionalizar. Não acredito em teorias da conspiração. O André Apugina, boa noite, manda um abraço para Araçatuba. Gostei do Santos, acho que o Jair está no caminho. O André, a gente tá mais ou menos pensando a mesma coisa. Júlio César Vaz, o meio deveria ser Alisson, Vitor Bueno e Vecchio, alternando com o Diogo Vitor aos poucos. O que você acha? Vecchio como segundo volante. O Diogo Vitor vai jogar sempre aberto. Ele não vai jogar ali no meio, pelo que o Jair já deixou claro. Então, assim, ele não entraria nesses 3. Eu acho que... Eu não sei, eu acho que eu tendo a preferir o Léo Cittadini ao Vecchio como segundo volante. Se você colocar, eu acho que ele perde para os dois. Na minha opinião, acho que o Vecchio perde para os dois hoje. Como meio, ele perde para o Vitor Bueno, como segundo volante, ele perde para o Léo Cittadini. Então, assim, a minha opinião é mais ou menos isso. Valdenir Souza, Diogo, Vitor, Sacha e Gabigol, ataque leve de qualidade. O que você acha? Eu gosto. E ainda tem o Bruno Henrique para entrar, e tem o Rodrigo. Então, assim, no ataque eu acho que a gente está bem servido. Luiz Ronaldo. Na quarta, acho que daria para testar um meio com Alisson, Cittadini, Diogo Vitor e Bueno, ataque, Rodrigo e Gabigol. Ficaria interessante, o Luiz. Eu só acho, eu volto a dizer aqui o que eu falo do Renato, né, que eu gosto. Ali, se você pegar, Alisson, Cittadini, Diogo Vitor, que você coloca Vitor Bueno, Rodrigo e Gabigol. Acho que o mais velho ali tem 24 anos, se for isso. Eu acho que precisaria de alguém um pouco experiente ali para ajudar essa molecada, mas é uma possibilidade. Acho que nesses 2 jogos ele deveria testar. Everton Santos, a notícia que Edílio Rodrigues está de volta ao Santos não é verdade, não é não. Paulo Lima, um abraço para Rondonópolis. João Melo, boa noite, manda um abraço para a Continental São Vicente, belo trabalho, obrigado, João, e um abraço aí para todo mundo da área Continental e São Vicente. Felipe Castro dos Santos, uma pergunta, se o Calabres não está agradando o Jair nos treinos, por que com o Copete o tratamento é diferente? Ele não pode perder o grupo por essas coisas. Eu acho que o Jair se preocupa muito com isso, e algumas decisões dele, eu acho que são tomadas justamente para não perder o grupo. Por exemplo, eu acho que o Dodô tinha condição de ficar à disposição no Clássico, como o Gabigol teria condição de ficar à disposição no Clássico contra o Palmeiras e o Jair não levou. Então, assim, o Diogo Vitor está entrando agora, também não vai entrar de titular. O Rodrigo, para virar titular, levou um tempo. Então, o Jair, eu acho que ele preza muito por isso, e por isso algumas decisões dele, às vezes, parecem um pouco conservadoras. Um abraço para o Enio, para o Cleomar, para o Paulo Henrique, o que você acha? O Santos entra com Vanderlei, Guedes, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Dodô, Alisson Cittadini, Diogo Vitor, Rodrigo, Gabigol. Tá faltando alguém aqui, não tá, Paulo Henrique, nessa lista aqui? Mas Alisson Cittadini, Diogo, você tá colocando o Diogo é o Diogo e o Vitor é o Vitor Bueno, se for isso, pode ser uma possibilidade, né? Seria Alisson Cittadini e Vitor Bueno no meio,
Diogo, Rodrigo e Gabigol no ataque. Eu acho que seria interessante. Eu volto a dizer naquela história do Renato, que eu acho que o Renato poderia, nessas condições, o Renato poderia ajudar por ser um cara mais experiente, enquanto todos os outros são garotos. O Fujão tem condições de jogar no meio campo do Santos? Pergunta o Ano. O Fujão acho que é o Diogo. Não, ele vai jogar aberto sempre, Enio. Ele vai jogar sempre aberto, pelo que o Jair disse. Márcio Rodrigues, boa noite, me inscrevi no WhatsApp do Diário e não estou recebendo notícias. Eu vou dar uma procurada lá, Márcio, eu vou ver o que está acontecendo, mas eu te dou um retorno lá. Júlio César, Stadinho foi bem ontem, errou algumas bolas se apresentou para o jogo. Eu acho que sim, acho que ele começou nervoso, como a gente já disse aqui, mas depois ele melhorou. O Adilson Batista Oliveira, o que você achou do público no Pacaembu? Fantástico, fantástico. A atmosfera do jogo ontem foi excelente. Então, foi demais, assim, os torcedores estão de parabéns, todo mundo deu parabéns, o Jair deu parabéns, os jogadores deram parabéns. Agora, o que eu digo, o Santos tem que repetir a mesma coisa na Vila. Lógico, não vai ter 37 mil pessoas, mas aí eu volto a dizer o que eu disse aqui em outras lives. O problema não é jogar no Pacaembu, não é jogar na Vila, o problema é a ocupação. O Santos tem que jogar com mais de 70% de ocupação em todos os estádios. Na Vila daria uns 9 mil pessoas, por aí, pelo menos 9, 10 mil pessoas, e no Pacaembu acima de 25. Ontem teve muito mais do que isso. Então, assim, esse é o ponto. Rodolfo Rossini, Bruno Henrique volta a jogar, a gente falou, tem uma nota lá no Diário, dá uma olhada lá. Bruno Siqueira, do Calabres, a gente já comentou aqui também. O Éder perguntou do Bruno Henrique, tem uma nota lá no Diário do Peixe. O Paulo Henrique, o que você achou da homenagem ao Neymar, que ninguém falou nada, e nem ele se manifestou? Eu acho ruim isso, Paulo. Como eu disse aqui na sexta-feira, quando essa notícia foi dada em primeira mão pelo Diário do Peixe, que o Santos faria essa homenagem ao Neymar, e eu acho que, assim, essa história que o Pérez quer se reaproximar do Neymar, por enquanto, está muito uma via de uma mão só. E daí, quando é uma via de uma mão só, eu não sou favorável. Então, assim, a gente não está vendo nenhuma sinalização do lado contrário, que seria o lado do Neymar, de que ele quer se reaproximar do Santos. O Santos mandou mensagem para ele no aniversário, não respondeu, fez homenagem ontem, também não disse nada. Então, assim, vai chegar uma hora que o Santos vai fazer papel de ridículo, sabe? Marido traído que fica o tempo inteiro atrás da mulher, enquanto a mulher já está namorando com outro. Então, isso não existe, né? Então, esse para a gente é um problema. Então, assim, a gente está com 32 minutos hoje, eu vou encerrar, já passei mais um tempo, mas eu vou encerrar um pouquinho rápido aqui, porque a gente vai começar a colocar nossas lives também no próprio site depois, para quem quiser acompanhar e ver o que a gente conversou aqui. Então, eu queria agradecer a todos vocês, Kleber, Rodrigo, Erivaldo, Robertson, o Anderson Monteiro, Carlos Santos, Jean Carlos, o Enio de novo, o Emerson Santista, Luiz Carlos Júnior, Alain Peonório, Leandro Carvalho, Mário Sérgio Nogueira, Rodolfo Rossini, Aparecido Praz, Paulo Rogério de Carvalho, grande amigo, grande profissional do futebol, Paulo Lima, um forte abraço, você é fera, ô Paulo, parabéns, Paulo, fazendo um bom trabalho lá no Oeste, já passou das categorias de base do Santos, grande profissional, grande amigo, Luiz Paulo Jarbas Rodrigues, Evandro Aguiar, Nino Fernandes, Jorge Luiz Barros, Fábio Carvalhães, o Wellington, Marcos Moura, o Aldo Ferreira, Luiz Paulo, Jonas Lemes, é muita gente participando, isso é legal demais, Ivaldo Nunes, o Danilo de Santos, Bruno Siqueira, então, assim, a gente vai encerrando por aqui, tem gente perguntando, Calabres, Bruno Henrique, essa live daqui uma meia hora, mais ou menos, ela vai estar no nosso site, lá no Diário do Peixe, e essas perguntas, todas elas foram respondidas na live. Para encerrar, só para confirmando o número, a gente já colocou ali de novo, mas quem quiser receber as nossas mensagens por WhatsApp, o número é 013 99205 3637. O prefixo é 013 99205 3637. Manda um zap para a gente com seu nome e sua cidade, que a gente coloca vocês no nosso cadastro e a gente manda as mensagens. Eu vou até checar porque não está chegando para o Mário que mandou ali. Um abraço a todos vocês. Amanhã, como eu disse, logo pela manhã, 20 minutos de treino aberto do Santos. Nesses 20 minutos nós teremos uma live aqui respondendo algumas perguntas
que pintaram aqui, como se o Dodô vai ou não jogar na quarta-feira. Na quarta-feira também, pós-jogo, a gente faz uma live aqui para comentar a atuação do Santos contra o Novo Horizontino. Um abraço a todos vocês e boa semana.